Quando recebi o caloroso e honroso convite da Mari para escrever esse prefácio, me percebi visitado por uma série de sentimentos: gratidão, felicidade, animação e também um certo frio na barriga. Eu estava em meio a uma série de projetos, publicações, consultas, palestras e um turbilhão de outros eventos já compromissados. Mas eu já tinha dado o meu ok e, como sempre faço, decidi que iria cumprir à risca aquele desafio. Por tudo Deus faz algo, é como sempre penso. Sim, eu poderia apenas folhear o livro e escrever palavras que viessem do coração, carinhosas, elogiosas, mas este não seria eu. Tendo passado por diversas situações desafiadoras na minha vida, percebi que tinha em mãos uma oportunidade única. Afinal de contas, escrever esse prefácio não era apenas um ato de gentileza, era também uma oportunidade de rever as minhas próprias dores, feridas e superações. E assim foi. A leitura desse livro foi feita em 2 dias. Só não foi mais rápida porque me peguei inundado de lágrimas por diversos momentos. Revi, quando tive eu mesmo, as minhas perdas, em especial em plena adolescência, quando percebi que tinha pela frente o desafio duríssimo de enfrentar um tumor no pescoço, mais especificamente na carótida, após o que eu passaria a enfrentar meses de fonoterapia para ter uma chance de voltar a falar. Naquele momento, assim como Mari o fez muitas vezes e de forma muito mais contundente, tomei uma decisão. Como tinha ficado com uma das cordas vocais anestesiada pela retirada do tumor, ao ouvir do médico que eu teria 50% de chance de voltar a falar, me agarrei na minha fé, na minha força e na minha decisão de que eu jamais deixaria a vida se impor diante do meu desejo. Sim, não podemos controlar o que está fora de nós, mas aquilo que existe em nosso coração e nossa mente, e aquilo que ecoa a partir das nossas atitudes, isso sim está dentro de nós. Esse foi o grande aprendizado da logoterapia, dos estudos que fiz da Cabala, da minha própria psicoterapia, de outras tantas fontes espirituais que sempre busquei em minha vida. Talvez por ser um garoto de personalidade hipersensível, talvez por ser uma criança muito solitária, talvez por inúmeros fatores que eu nem ainda compreenda na totalidade, consegui naquele momento ter a percepção de que se eu fizesse as sessões de fonoterapia com a profissional indicada pelo médico, Dr. Paulo Augusto Lima Pontes, que me operou com brilhantismo, eu teria garantidos os meus 50% de chance de voltar a falar. Decidi fazer por minha própria conta e sem falar a ninguém que faria mais uma sessão todos os dias para garantir então 100% de chance, os 50% que dependiam do trabalho com ela, a fonoaudióloga, mais os meus 50% que eu me daria por fazer as sessões de fonoterapia também no período da tarde. Tomei então mais uma decisão que selou boa parte da minha personalidade até hoje. Fazia também sessões à noite, pois assim, pensava eu, teria 150% de chance de voltar a falar. E assim foi. No lugar de, quem sabe, voltar a falar depois de 6 meses, consegui, em 3 meses, cantar o meu primeiro Parabéns a Você. De novo. Pode parecer algo simples, trivial, para quem nunca passou por algo assim. Mas para mim foi incrível. Lembro como se fosse hoje o quanto chorei, pois dias depois da cirurgia de retirada do tumor, eu não conseguia ser ouvido por alguém que estivesse a 1 metro de distância de mim. Imagina isso para um jovem profissional que vive da fala, que trabalhava em colégio
e que tinha pela frente 1001 sonhos. Mas a vida tem seus caminhos. E é exatamente sobre situações assim que esse livro traz. Me senti, confesso, até pequeno em meu sofrimento diante de tudo que li aqui, nestas páginas tão profundamente humanas, tão profundamente generosas e tão profundamente tocantes. Senti que meus sentimentos foram tão pequenos perto daqueles que não só a Mari, mas seus familiares, as pessoas que a amavam e que a amam, passaram, que me peguei muitas vezes tendo que parar a leitura para apenas sentir as lágrimas escorrendo em meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas sim de admiração, de gratidão. Não só por estar lendo esse livro, mas por ter tido a oportunidade de desfrutar com ela, com a minha namorada, Paty, e com o Rô, um jantar maravilhoso, que ela gentilmente me convidou após assistir uma palestra minha sobre justamente o tema da ciência da felicidade. Veja só as curvas da vida. Nos conhecemos no escritório da Paty, onde eu ministrei essa palestra, conversamos um tanto e ali veio um convite de pronto, bem ao estilo da Mari. Hoje, conhecendo-a um pouco melhor, entendo a sua ânsia, a sua abundância de viver. Nesse livro, tenho certeza que você vai se ver também. Afinal de contas, como Mari retrata muito bem, a vida não poupa ninguém. Seja em nossa vida direta, seja na vida daqueles com quem amamos, as curvas não nos faltam, as dores não nos escapam, os desamores, os dissabores, os desencontros, os desencantos não tardarão a passar pelo nosso caminho ou pelo caminho daqueles que mais amamos ou precisamos. Esse livro tocou profundamente, não só o meu coração, mas a minha cabeça. Como psicólogo, como ser humano, como paciente de psicoterapia, como professor, como autor da temática de projeto de vida e competência socioemocional, vi aqui nestas páginas um grande coração aberto, que conversou com o meu próprio. Me senti muitas vezes abraçado pela Mari, tamanha sua vulnerabilidade, tamanha sua humanidade, tamanha sua generosidade em compartilhar tantas e quantas lições dolorosas. Seu jeito gostoso e simples de escrever me trouxe para dentro de capítulos absolutamente dolorosos, absolutamente difíceis, penosos, trágicos mesmo. Mas ela foi muito além. Ela jamais se paralisou no vitimismo. Ela jamais se regozijou de um vitimismo. Ela jamais se entregou. Mesmo tendo passado por alguns dos momentos mais dilacerantes que uma alma pode viver, ela esteve ali, ancorada em seu projeto de vida, em suas esperanças, utilizando-se da fé, de seus desejos, de suas atitudes e daqueles que a amavam. Utilizando esse quarteto fantástico da alma, ela persistiu e nunca se deixou vencer. Ao contrário, ela se deixou convencer pela presença de Deus. Poucas vezes vi, aliás, um livro que fala do divino com tamanha propriedade e profundidade. Mari coloca de um jeito muito sutil, delicado e profundo, como é bem o seu estilo, um convite a entendermos Deus não como aquele que resolve os nossos problemas, e nem tampouco que os cria. Deus como essa força misteriosa, mágica, divina, abundante, amorosa, que nos oferece oportunidades para crescimento, para renovação, para reconstrução e para uma eterna capacidade de descobrir que somos muito mais e melhores quando andamos, iluminando os nossos pés com a luz da sua palavra. O caminhar pela vida
é sempre mágico e misterioso e nos escapa ao controle, como a Mari muitas vezes mostra em seu livro. Foram muitas as situações que ela enfrentou e nesse momento eu me pego com vontade de lhe dar um abraço e um ressoante parabéns ao lembrar de tantas passagens incríveis do livro. Foram muitas as vezes em que os caminhos da vida pareceram escuros a Mari, mas ela sempre os iluminou com a fé. A fé que, segundo ela própria, é a certeza de que há um caminho. A fé não resolve os nossos problemas, ao contrário, a fé nos lembra de que temos ou podemos construir as forças para superarmos. Assim, a Mari traz aqui um livro que é um misto de amizade, carinho, bate-papo, abraço, companhia, terapia, evolução e regeneração. Me sinto cheio de vida, cheio de vontade de amar, cheio de vontade de divulgar esta obra para tantas pessoas quantas eu puder. Mari, tenha a certeza de que você tem aqui não só um leitor que lhe aprecia, mas um amigo que fará todo o possível para que essas suas palavras cheguem, não só a médicos, não só a pacientes, mas a todos aqueles que de alguma forma estiverem passando por algum momento de dificuldade. Pois os seus relatos e a sua fé inabalável na vida, bem como as estratégias que você encontrou ou mesmo criou para as suas incríveis superações, certamente poderão salvar vidas. Tenho muito orgulho de ter lhe conhecido, tenho muito orgulho de mim mesmo, humildemente, por ter aceito esse convite. Tenho muito orgulho de ter em minha vida a Patrícia, que oportunizou essa nossa conexão. Olha aí de novo os caminhos da vida, olha aí de novo os caminhos de Deus e olha aí de novo as nossas escolhas. Você poderia ter escolhido não ir na palestra, eu poderia ter escolhido não me abrir para fazer esse prefácio, nós poderíamos simplesmente ter tocado a vida, mas nós decidimos musicar a vida, não simplesmente tocar e ver para onde vai. Nossa alma pede mais. Nossa alma pede que toquemos uma sinfonia que tem um nome bem simples de dizer, a Sinfonia do Sim à Vida. Esse livro ecoa para mim com uma das frases mais fortes que meu coração gosta de vibrar, de que sonhar é bom, mas realizar o máximo. E que existe uma distância entre os sonhos e as conquistas, sejam elas quais forem. E essa distância reside, na maioria das vezes, na nossa própria atitude. Parabéns, Mari, pela sua obra, não só a que está aqui, nestas páginas, que o leitor vai se deliciar como eu, que vai aproveitar como eu, vai se emocionar como eu, mas parabéns pela obra que é a sua vida. Eu concluo compartilhando aqui com você, Mari, com você, leitor, algo que me inspira e que norteia a minha vida. A reflexão de que um dia todos nós estaremos em nosso último suspiro. Nesse momento, o que irá valer? Já parou para pensar nisso? Tenho certeza que a Mari, sim, muitas vezes. Mas e você, leitor? Quantas vezes parou para pensar o que irá sentir e o que irá pensar no seu último suspiro? Pensar sobre isso não é algo mórbido, ao contrário. É um grande despertar para o quanto estamos presentes em nossa vida e o quanto estamos dando tração aos nossos projetos de vida e não nos distraindo de nós mesmos com coisas pequenas, com mágoas desnecessárias, com barulho da vida que não ecoa nada, com a desconexão da nossa própria verdade. Eu acredito do fundo do meu coração que no nosso último suspiro, o que vai contar é o número de pessoas que vão contar a vida delas a partir daquilo que nós deixamos. Mari, tenha a certeza de que não só o seu livro, mas o seu testemunho de vida, suas atitudes,
marcaram a vida de muitas pessoas, certamente a minha, que esta obra ecoe por tantas quantas vidas forem possíveis, pois certamente Deus lhe usou para ser instrumento de cura, de fé e de paz na verdade da vida, de que ela está nas mãos de Deus, e que o grande mistério, ainda que tenha luz e sombra, ainda que tenha alegrias e dores, ainda que tenha amores e dores, vale sempre a pena. A vida vale a pena. Então, termino aqui esse momento de gratidão e emoção pela oportunidade de escrever esse prefácio, com um grande convite a você, leitor, que digamos juntos este grande sim à vida. A vida boa, bonita e feliz que queremos e merecemos viver. Parabéns, Mari. Parabéns. Parabéns. Parabéns.